Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários perenes e pagando dividendo altíssimo nesse mês de outubro. Inclusive um deles com um dividend yield acima de 12% ao ano. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Agora me conta aqui embaixo, qual é o fundo imobiliário que você está de olho para a tua carteira nesse momento? Vamos lá, o primeiro deles é o XPLG11, XP Log Fundo Imobiliário. Esse fundo aqui que investe em galpões logísticos, né, um fundo de tijolo aqui no Brasil, e que está com a carteira dele basicamente alocada 90% em imóveis, sendo os outros 8% em aplicações financeiras e um restinho ali em cotas de outros fundos imobiliários. Legal perceber que no XPLG mais de 60% dos seus contratos são atípicos, ou seja, aquele tipo de contrato que o fundo imobiliário fecha com o inquilino do galpão e mesmo que uma das duas partes rescinda o contrato antes do vencimento, é obrigatório que se pague o restante do período do contrato também como multa de isso acontecer. Então isso garante uma segurança para as duas partes, que é muito legal para o cotista também. Você já sabe a receita que você vai ter até o final dos contratos, mesmo que haja rescisão. Em termos de clientes, a gente tem uma diversificação muito boa ali. Via Varejo, Leroy Merlin, a Renner, Mercado Livre, na grande maioria empresas de varejo, que é as que mais precisam realmente dos galpões para fazer a distribuição na last mile, que se fala, né? Ficar cada vez mais próximo do último metro da entrega da casa do cliente para ser cada vez mais otimizada essa entrega de logística. Em termos de localização, a gente vê os galpões do XPLG espalhados principalmente na região sudeste, na região sul e um pouco ali em Pernambuco. Se a gente observar a vacância que esse fundo apresentou dos últimos 12 meses para cá, a gente vai ver que ela melhorou. No começo desse ano ela deu uma piorada e agora voltou para casa abaixo dos 2% também e atinge a menor vacância nos últimos 5 anos. Isso aqui é muito bacana. Olhando para os indexadores da carteira do fundo também, a grande maioria dos contratos são corrigidos pela inflação IPCA e 22% dos contratos são corrigidos pela inflação IGPM. E é muito por isso também, por essas correções que são já comuns assim, que a gente vê o esperado na distribuição de dividendos para um fundo de galpões logísticos, um fundo de tijolo, que basicamente é uma escadinha crescendo ano após ano. Atualmente ele está com dividend yield acima de 9%, 9,3% nos últimos 12 meses. E se a gente olha para a variação da cotação, em 12 meses a queda é de 11%, e mesmo que a gente considere os dividendos, a gente está falando de menos 3% de queda. No prazo um pouco mais longo, quando a gente coloca valorização da cota mais dividendo, a gente encontra esse fundo tendo uma rentabilidade ali muito colada com o IFIX nesse momento. Agora, por que ele está sendo citado aqui? Primeiro ponto é que ele não tenha uma alavancagem elevada, isso é muito importante para os nossos filtros, para que o fundo seja considerado consistente e perene. Ele tem muita estabilidade nos preços e nos dividendos, a gente não vê muita volatilidade nessas métricas. E por último, ele tem um valor de mercado acima de 3,5 bilhões de reais, colocando ele entre os 15 fundos mais perenes e com maiores dividendos da bolsa. Aliás, não é mais segredo para ninguém que fundos imobiliários são uma ótima forma de você incluir essa parte na tua carteira de investimentos e aumentar o teu fluxo de recebimento de dividendos mensais. Aquela dopamina do dinheiro caindo na conta como um aluguel todo mês. Inclusive é o caso do Jorge, esse investidor que eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui no canal, mais de 3 milhões de reais alocado somente em fundos imobiliários. Agora, o Jorge tinha um problema muito grande. Se a gente vai observar quais são os fundos imobiliários que compõem esses mais de 3 milhões da carteira do Jorge, a gente vai ver basicamente 3 posições com alocação muito concentrada em praticamente 400 mil reais em cada. E que dá para observar também que esses fundos aqui, na média, são fundos de risco muito elevado. Ou são fundos high yield, que se chama, fundos de crédito que emprestam dinheiro para empresas muito menores, com maior risco de calote. Ou são os chamados fundos C-tipados, fundos aqueles que não são nem negociados na bolsa, que sem dúvida nenhuma entraram na carteira do Jorge pela recomendação do assessor de investimentos que acompanhava ele. Porque afinal de contas, os fundos C-tipados são os únicos que pagam comissões para os assessores de investimentos, o restante não paga. O que é que você acha que ele vai oferecer para você? Um fundo que paga uma comissão de mais de 1,5% ou que não paga? Então é por isso que a gente vê mais de 400 mil reais em cada um desses fundos C-tipados na carteira do Jorge. Por que que isso se torna um problema para ele? Porque agora ele não sabe se é hora de comprar mais esses fundos C-tipados, se é hora de vender, se é hora de redistribuir a carteira dele melhor. Tudo isso vem da carência de uma estratégia muito bem montada, não só para fundos imobiliários, mas para a carteira dele como um todo. Agora, não precisa ser especialista em mercado financeiro para ter uma estratégia muito clara para seguir. Foi isso que a gente fez com o Jorge numa consultoria gratuita que a gente tirou 1 hora do nosso tempo para guiar um plano estratégico e mostrar exatamente como é que ele pode investir cada vez melhor. Por acaso ou não, o Jorge hoje se tornou cliente do serviço de Wealth aqui do Clube do Valor. Mas o mais legal de tudo é que, assim como o Jorge, você também pode participar de uma consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas. Para participar, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima ou lá na descrição do vídeo, preencher teu nome e teu telefone, que a gente vai entrar em contato com você. Te contei tudo isso para ir para o fundo número 2. Esse aqui que é um fundo de papel, focado em CRI,
CRIs, mais de 90% do patrimônio dele está nisso. E desses CRIs, mais de 91% são corrigidos pelo CDI. Então, quando a Selic está mais alta, esse fundo paga mais dividendos. Quando a Selic está mais baixa, esse fundo paga menos. Em compensação, as taxas desse fundo, médias, são muito altas. CDI mais 2,5% ao ano é muita coisa. Inflação mais 11,9%. Isso isento de imposto de renda. Isso aqui dá uma pancada em qualquer tesouro direto, qualquer renda fixa da vida. Ah, Felipe, não é tão fácil comparar renda variável com renda fixa. Eu sei, mas é pra gente entender o impacto dessa rentabilidade. Quando a gente olha para o histórico de dividendos, a gente vê justamente essa flutuação que acompanha a taxa Selic aqui no Brasil. E nos últimos meses, esse fundo vem mantendo uma taxa ali do CDI em torno de 0,9%, 0,8% ao mês em dividendos. Lembrando que em maio desse ano, esse fundo fez uma nova captação, né? Lançou novas cotas ao mercado para investir em novos CRIs. Ele captou R$1 bilhão naquela oportunidade e ele já alocou 681 milhões de reais desse dinheiro com taxas médias de CDI mais 2% ao ano, também mantendo ali a rentabilidade padrão dele. Se a gente olha o histórico recente, nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma alta de 6%. E se a gente coloca dividendos, a coisa fica diferente, são 18% de alta aqui. Atualmente, esse fundo aqui está com 10,3% de dividend yield nos últimos 12 meses. E eu tô citando ele aqui porque ele não tem uma alavancagem elevada, ele é estável em termos de preço e dividendos, não balança muito, e o valor do mercado dele está acima de 7 bilhões de reais. Ele é um dos maiores do nosso mercado de fundos imobiliários. Estou citando aqui o KNCR11, que nea rendimentos imobiliários. Ah, Felipe, mas por que você fala que esses fundos aqui são perenes, pagam bom dividendos, são consolidados no mercado? Pela forma que a gente fez para escolher cada um desses fundos para aparecer nesse vídeo aqui. A estratégia por trás deles é chamada FIIs Classe A, que basicamente tem um foco em investir nos 15 fundos imobiliários que sobreviveram melhor ao longo do tempo nos últimos anos e décadas. Para isso, a gente passa uma série de filtros no mercado, inclusive filtros de alavancagem para não pegar fundo muito endividado, filtro de setor, filtro de volatilidade de dividendos, de preço. A gente não quer fundo que pague R$1 de dividendo no mês e depois venha pagando 0,10 centavos, porque isso mostra inconsistência no pagamento. E por último, a gente procura os fundos com maior valor de mercado, justamente para encontrar aqueles que são mais consolidados. Além desses 3 do vídeo, 7 outros fundos imobiliários que estão dentro dos melhores fundos, segundo a estratégia FIIs Classe A. Vou te convidar a baixar um e-book que te explica detalhes dessa estratégia aqui nesse link em cima ou na descrição do vídeo, onde eu vou deixar também. E vamos pro último fundo. Esse aqui é muito famoso, ele é mais um fundo de CRIs, de papéis na bolsa, e a gente consegue ver isso pela receita que os CRIs geram na carteira. Em sua grande maioria, alocados em um indexador de IPCA+, então ele protege ali a variação da inflação e tem um pedacinho também que protege acima do CDI. Nas taxas médias, a gente vê um pouco maior do que o outro fundo, né? CDI mais 2,65% e IPCA mais 8,2%. Tudo isso também isento de imposto de renda. Uma coisa curiosa aqui, se a gente for olhar os segmentos dos CRIs desse fundo, em sua maioria, a gente vê imobiliário residencial. Então, boa parte dos créditos que esse fundo imobiliário solta é para imóveis residenciais. Em termos de dividendos, a gente vê uma certa volatilidade ali também, chegando num pico de 12 centavos de distribuição por cota, atualmente voltando para casa dos 9 centavos por cota. Aqui, muita gente já deve saber qual é esse fundo imobiliário, que está inclusive com dividend yield acima de 12% ao ano nos últimos 12 meses. Olhando para o resultado da cotação, uma queda de 7,8%, muito porque esse fundo estava mais caro do que deveria também. E considerando dividendos, a gente vê uma alta de 2%. Agora, no histórico um pouco mais longo, quando a gente coloca valorização da cota e rendimentos, a gente vê uma rentabilidade muito próxima ao NTNB principal, que nada mais é do que uma cesta de ativos do Tesouro Direto IPCA+. Lembrando que fundos imobiliários são isentos de imposto de renda no seu dividendo. Por que que esse fundo está aqui? Não tem alavancagem, é estável em termos de preço e dividendos e o valor de mercado dele já passa os 4 bilhões de reais. Estou falando aqui do MXRF11, o Maxi Renda, fundo famosíssimo no mercado. Te mostrei tudo isso. Se você quiser conhecer também 3 empresas que pagam dividendos absurdos nesse mês de outubro, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu contei tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.